Olá pessoal, professora Ana Carla. Aqui é a nossa aula número 1 do nosso curso de Direito Administrativo e Direito e Organização Administrativa desse semestre. A nossa ideia hoje é introduzir vocês no tema do que é o direito administrativo. O que é que ele trata? Qual que é o papel dele dentro de todo o contexto do direito público? Vejam bem, quando a gente pensa em direito administrativo ou em qualquer outro ramo do direito público, a gente está pensando naquelas áreas do direito que têm o papel de ordenar a relação do cidadão e o Estado. O direito administrativo, ele surge do direito francês, o direito administrativo brasileiro. Ele vem do direito francês. Lá na época de Napoleão, ano de 1800, uma série de normas foram regulamentadas na França, logo depois do período da Revolução Francesa. A ideia era instituir as bases jurídicas do novo regime em contraposição ao antigo regime, aquele que era regido pelo rei e por toda aquela ideia de força política e estatal na figura de uma pessoa. A Revolução Francesa ela veio com a ideia de romper com essa lógica de relação do Estado com o cidadão, mas ao romper ela precisava trazer um elemento novo. E que elemento foi esse? Né? Um dos pontos principais do pós-Revolução Francesa foi exatamente a criação de várias leis sobre várias áreas que deveriam reger a relação do Estado com a sociedade. Uma delas foi o direito administrativo. Lembre que nesse período havia uma desconfiança muito grande dos novos, daqueles que pretendiam criar um novo regime, com aqueles que ainda eram vestígios, heranças do antigo regime. Então, entre o poder executivo e o poder judiciário, havia muita desconfiança. Os juízes ainda eram aqueles que vieram do regime antigo e havia uma desconfiança muito grande que na hora de julgar as leis pudesse haver um julgamento tendencioso a voltar para o modelo antigo. Então se criou na história jurídica francesa o papel das cortes administrativas, né? Do processo administrativo, que corria em paralelo e apartado ao que era o processo judicial. E o direito administrativo francês, ele gera nessa corte administrativa uma série de precedentes que começa a formar as bases do que seria no futuro o direito administrativo que viria também para o Brasil, não só na França, mas também viria para o Brasil. Nesse contexto da França pós-Revolução Francesa, a gente tem em 1818 e 1819 o início do desenvolvimento de uma teoria do direito administrativo e até da criação de uma cadeira de direito administrativo, de uma matéria, cadeira como se chamava antigamente, de direito administrativo na Universidade de Paris. E aqui no Brasil, quando que esse tema chegou? Em 1855. Nós tivemos no Brasil, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje da Universidade de São Paulo, mas à época a Faculdade de Direito, né, Real, que trazia as primeiras formações jurídicas do Brasil, não de Coimbra, mas do Brasil. Nós tivemos aqui a primeira cadeira de direito administrativo, em 1855. E na década de 30 em diante, vocês estudam em outras matérias aqui do nosso curso de Gestão de Políticas Públicas, quando começa aquele movimento da estruturação da burocracia do Estado brasileiro a partir do modelo weberiano, nós tivemos um desenvolvimento muito maior das teorias, da legislação e da aplicação do direito administrativo. Então, no Brasil, os estudos iniciam em 1855, mas a partir de 1930 é que a gente tem um desenvolvimento muito maior das teorias e das práticas de direito administrativo. O direito administrativo, ele sempre tratou de temas ligados à estruturação do Estado e da relação do Estado com o cidadão através da prestação do serviço público. Não é qualquer relação, mas a prestação do serviço público é a base disso.
Então, o direito administrativo sempre se preocupou com a organização administrativa, com assuntos tributários. Vejam que o direito tributário e o direito financeiro, eles nascem no direito administrativo. É um direito administrativo especialíssimo que, com o tempo, por princípios próprios, metodologias próprias, teorias próprias, se desprenderam do direito administrativo, mas ele tem as suas origens no direito administrativo. Então, temas tributários, cargos públicos, né? Como que é a criação, para que servem, funções públicas, quais são as missões e as funções da administração pública, fiscalização das atividades privadas, isso ainda é uma característica muito marcante do direito administrativo. E toda essa base de formação desse Estado, ela teve muito focada na teoria do direito administrativo e na legislação, no binômio prerrogativas da administração pública e limites de atuação da administração pública e do cidadão. Toda essa base teórica trazia uma relação não igualitária entre Estado e cidadão, uma relação hierárquica, fortemente hierárquica, em que as prerrogativas tendiam mais ao Estado e os limites tendiam mais ao cidadão. Hoje a gente tem uma noção de direito administrativo constitucionalizado, focado nos direitos fundamentais e na democracia, em que a ação do Estado tem de sempre respeitar os direitos, as liberdades do cidadão. Então a gente teve uma migração da forma de olhar o direito administrativo. E veja bem, ele nasce, né, no pós-Revolução Francesa, mas ele não nasce baseado nas liberdades da Revolução Francesa. Veja bem que no direito administrativo pós-Revolução Francesa, construído basicamente nos tribunais administrativos, havia uma necessidade de fortalecer o poder executivo e o poder legislativo, compreendendo esses como aqueles que tinham mais legitimidade popular, né? Através daquela ideia de república. Então, o afastamento que se deu da jurisprudência dessas cortes administrativas para as cortes judiciais fez com que cada vez mais a ideia de supremacia do interesse público, que quem tinha os olhos para ver e o dever de resguardar era o Estado, fosse maior do que as liberdades do cidadão. E depois a gente caminhou num outro sentido, isso a gente vai também tocar nessa aula. Então a ideia do Estado de Direito, ela rompe com a estratificação que era própria do antigo regime e ela busca a igualdade, a legalidade, a liberdade e a separação dos poderes. Isso é o fruto da Revolução Francesa, né? Mas ao mesmo tempo que a Revolução pugna por isso, ela deseja isso, ela quer que isso se estabeleça, a gente foi construindo dentro do direito administrativo o que a gente chama de Estado policial. E essa noção de Estado policial não é uma noção só de polícia ostensiva, polícia de combate ao crime, como a gente está acostumado a pensar. Estado policial no sentido daquele que observa a ação dos particulares e, preservando o interesse público, por vezes ele contém a ação dos particulares. E essa contenção não precisa ser um crime, pode ser uma atividade comercial, pode ser uma atividade educacional, pode ser uma atividade qualquer. Então é o poder que o Estado tem de impor determinadas limitações à ação do particular. Isso, a ideia disso era se contrapor à estratificação própria da monarquia, né, que suprimia os direitos individuais, mas, por outro lado, se a figura do rei saiu, a figura do Estado, ente político, garantidor desse interesse público, se tornou quase uma nova entidade, né, com um poder incondicional e legitimado pela república, enquanto o rei era legitimado pelo sangue, pela sua origem real. Essa função administrativa, né, esse ato de administrar, essa função administrativa, ela quando vem com o direito administrativo, nasce a ideia de que é necessário um corpo autônomo com relação aos responsáveis, né, a outras funções estatais. Então, devia ter uma autonomia entre aqueles que cumpriam funções administrativas, os que cumpriam funções legislativas e os que cumpriam funções judiciais.
né? É a famosa separação dos poderes. E a administração pública encontraria sempre na lei o seu fundamento e o limite da sua ação. Por isso que a gente costuma dizer que a administração pública só pode agir quando está permitido, previsto na lei, né? Quando está previsto na lei, e o particular pode agir sempre que não for proibido pela lei. Esse modelo do direito administrativo que dá ao cidadão a liberdade para fazer tudo aquilo que a lei não proíba e que determina que o Estado faça tudo aquilo que a lei permita, estabeleça, dá o fracionamento do poder estatal através de funções. Então, a lei teria um papel de revelar a vontade geral do cidadão. Para que isso funcione, essa separação de funções e que a lei dê o tom, dê o toque da ação de cada um desses agentes das diversas funções públicas, nós temos o sistema de freios e contrapesos. Ou seja, um poder equilibra a ação do outro, limita a ação do outro, mas sem invadir a ação do outro. Quais são as fontes desse direito administrativo que a gente está falando? Existem as fontes primárias do direito administrativo e as fontes que são secundárias, decorrentes. As primárias a gente chama de lei, mas eu estou chamando de lei o quê? Né? Lei aqui em sentido lato, não lei em sentido estrito. Medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, tratados internacionais, princípios gerais de direito que foram constitucionalizados, normas constitucionais e infraconstitucionais, emenda, tratados com força de emenda, lei complementar, lei ordinária, que é a chamada lei em estrito sensu, tudo isso são fontes primárias de direito administrativo. E as fontes derivadas, né, são aquelas que extraem a sua validade das fontes primárias. O regulamento, a doutrina ou literatura, a jurisprudência e os costumes. Literatura aqui utilizada como o pessoal da área de administração pública utiliza, né? A literatura científica, que a gente do direito chama de doutrina, né? E é bem interessante essa diferença. No direito a ideia é doutrinar, convencer, né, por argumentos. Na administração, o que a gente trabalha são com uma literatura que parte de evidências, né? Tem uma lógica de pesquisa distinta as duas áreas. Então, qual que é o conceito que a gente pode dar de direito administrativo? Existem vários conceitos, gente, vocês vão ver lendo aí a literatura, tem vários conceitos. Eu vou pegar aqui o conceito adotado no livro da doutora Márcia Valquíria, que fala que é o ramo do direito público, regido por um conjunto de normas e regras jurídicas que disciplinam a atuação dos órgãos administrativos com competências constitucionais expressas, bem como a atuação de particulares, respeitando as normas administrativas já produzidas. Ou seja, é o ramo do direito que trata da organização do Estado e da relação desse Estado com o cidadão, o que tem como principal ponto a intermediação pela prestação do serviço público. Ele é uma garantia de legalidade a bem do interesse público no agir da administração. É uma disciplina de atuação dos órgãos administrativos, orienta a administração da forma em que ela deve realizar a sua função administrativa. Professora, a senhora já falou tanto de função administrativa, quais são elas? Nas aulas seguintes a gente vai tratar disso, né? Quais são as funções administrativas? A mais visível que a gente mais imagina é a função de aplicar o direito e de prestar serviços públicos, mas há outras derivadas dessa grande. Então, é um ramo do direito público em que a sua cogência, a sua aplicabilidade obrigatória se dá pela indisponibilidade do interesse público. O interesse público é a máxima que rege o direito administrativo. Sendo direito público, sendo um ramo do direito público, ele regula as relações do Estado com o indivíduo, como eu falei, a organização do próprio Estado, né, através da divisão de competências de vários agentes públicos e de vários órgãos públicos, e também a relação entre os Estados, né, nas palavras do professor Carlos Ari.
ainda dentro desse entendimento, a gente pode pensar que hoje o direito administrativo ele tem passado por algumas alterações importantes na forma de pensar e na forma de agir. O direito administrativo, que nasce fortalecendo a figura do Estado para se contrapor ao antigo regime monárquico na França, passou a ser um direito a serviço da constitucionalização das nações, do processo de ampliação das bases da democracia e do processo de ampliação dos direitos fundamentais. Então, o Estado deixa de ser o centro e o foco do direito administrativo e passa a ser a democracia e o próprio cidadão tendo os seus direitos e garantias resguardados, que passa a ser a prioridade do direito administrativo. Então esse é o elemento que se chamou de giro institucional jurídico-administrativo do direito administrativo, né? Nas versões clássicas do direito administrativo, interesse público, discricionariedade, que é o agente público que tem o poder de decidir a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos, o poder de polícia de restringir a atividade econômica, social, de lazer, né, as escolhas do cidadão, e o serviço público é a base desse direito administrativo clássico. Mas essa base não considerou na sua construção, seja teórica, seja normativa, a garantia dos direitos fundamentais e a ampliação do processo democrático. Isso veio depois do amadurecimento do movimento constitucional. Então, esse direito originário, ele focou na supremacia do interesse público sobre o interesse particular e na legalidade estrita, tá? Hoje, o que é que a gente pensa? Que no âmbito jurisdicional, antigas leis foram reiteradamente, né, glosadas ou reiteradamente não mais recepcionadas pelos tribunais pós-Constituição de 88, a partir dessa nova lógica. E antigas que foram aceitas foram revisitadas quanto aos seus pressupostos, né? Houve então o que a gente chama de giro constitucional administrativo. No âmbito administrativo, a edição de regulamentos e atos concretos passaram a focar já no novo modelo constitucional. E no âmbito doutrinário ou da literatura científica do direito, a gente já começa a ver a abordagem do direito administrativo como um elemento a favor da consolidação da democracia e da garantia de direitos fundamentais. Quais são os desafios desse direito administrativo em épocas de migrações em massa, épocas de pandemia, épocas de transição, revolução 4.0, governo 4.0, novas tecnologias e em épocas de transição de mercado de trabalho? Esses são alguns dos problemas que a gente vai tentar discutir esse semestre na nossa disciplina. Até a próxima aula.